Que bom, né? Mais saúde para você, mais acesso à saúde. Ligue lá, 3025-3500. Carlos Reis, então conosco. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer. Carlos é diretor do Museu Holocausto, que fica aqui em Curitiba, é isso, Carlos? Exatamente. Há quanto tempo já existe lá, Carlos? O museu é uma iniciativa pioneira no Brasil. Olha. E aqui, em novembro, completa 4 anos de vida. Quem foram as pessoas responsáveis por abrir esse espaço reservado a contar um pouco da saga do povo judeu? É isso, Carlos? Também. Né? Também. O museu faz parte de uma iniciativa da comunidade judaica aqui no Paraná, principalmente do Dr. Miguel Kriegsner, empresário, filho de sobreviventes, também genro de sobreviventes. As pessoas imaginam que a maior parte, ou quase todos os sobreviventes do Holocausto reconstruíram suas vidas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas um grande número se fixou aqui no Paraná, principalmente em Curitiba, mas também em algumas cidades do interior. Hoje existem dezenas de filhos, netos, bisnetos desses sobreviventes e alguns ainda vivos, firmes e fortes para contar essas histórias. Que bom, que bom. Carlos, o museu, ele tem N peças que contam a história do povo judeu, a partir de que época, ou ele é mais ligados à questão dos guetos, da guerra e de todo o sofrimento que o povo passou por esses episódios todos? Nós falamos especificamente sobre o período que nós conhecemos como o Holocausto. A perseguição sistemática e burocrática do regime nazista em relação não só aos judeus, mas também a outras minorias, testemunhas de Jeová, ciganos, homossexuais, negros, deficientes, poloneses, ucranianos, eslavos. A lista é grande. O principal objetivo do museu é justamente transmitir valores para os jovens, é usar essas histórias, que são histórias trágicas, histórias tristes, para que os jovens, hoje em dia, aqui em 2015, possam usar dessas lições. Ter um referencial. Exatamente. Nós falamos de construção de valores, de fortalecimento de princípios, formação de caráter. Como nós fazemos isso? Utilizando histórias de intolerância, de preconceito, de ódio, de discriminação. O Holocausto, basicamente, são histórias de preconceito, de discriminação. Pessoas que se organizam e chegam à conclusão que outras são inferiores. E isso nós vemos todos os dias, infelizmente, aqui no nosso dia a dia. Nós vemos isso nas ruas, na escola, o famoso bullying. Que nós conhecemos bem. E muitas pessoas perguntam, mas quer se comparar o Holocausto com o bullying? Olha, eu posso dizer, Mário, que o princípio é o mesmo. Nós estamos falando de pessoas que se sentem superiores a outras por algum motivo. O Holocausto é um exemplo extremo. Um extremo de como isso pode acontecer, o que pode acontecer numa sociedade que acredita que seres humanos são superiores a outros por algum motivo. Como é que a comunidade judaica vê essa questão do Holocausto com os olhos de hoje, olhando para o passado, onde morreram 6 milhões de judeus, não é isso? Como é que a comunidade hoje vê, né? Claro, temos os depoimentos dos sobreviventes, né? Mas fora os sobreviventes, como é que os jovens hoje veem essa questão? É muito importante o viés educativo e durante as últimas décadas percebeu-se a necessidade de dar voz a essas pessoas e aprender lições. Eu posso dizer que antigamente a comunidade judaica via a questão do Holocausto única e exclusivamente como uma questão de lembrança e de reverenciamento aos seus familiares, uma questão litúrgica. E nas últimas décadas já se percebeu a necessidade de se ampliar esse conhecimento. Objeto de estudo. Bastante. Eu posso dizer que a partir de meados dos anos 70, início dos anos 80, isso se torna... Que para o ser humano nós temos que aprender com os erros. Certamente. Não é isso? Será que aprendemos alguma coisa, Carlos? O museu nos mostra e nos ensina que não. Não. Muita gente pergunta, Mário, por que nós falamos
tanto sobre o Holocausto? Por que que os judeus falam tanto sobre o Holocausto? A pergunta está equivocada. A gente deveria perguntar por que nós falamos tão pouco. Porque se nós tivéssemos aprendido essas lições, não precisaríamos de falar sobre isso. Uma coisa que nós falamos aos jovens lá no museu, são cerca de 2.000 jovens por mês que visitam o espaço, muitos que vêm de vários lugares do Brasil para conhecer o museu, é que o nosso sonho é poder fechar o museu, não precisar mais falar sobre isso. Quando não precisaremos mais? No dia que aprendermos essas lições. E parece que nós, seres humanos, ainda não aprendemos. E não precisa ir longe, só ligar a televisão, os noticiários mostram que o ser humano ainda não aprendeu a conviver em grupo, e ainda o que vem à tona é a mesquinharia, o orgulho e a ambição, que é o grande câncer de nós, seres humanos, né? Enquanto o homem não colocar uma pontinha no seu coração de altruísmo, tudo isso vai continuar igual aconteceu com o Holocausto e quando aconteceu desde que o mundo é mundo, de o homem morrendo e matando por hábitos, costumes, religião, terra, gostos pessoais, diferenças. O Holocausto é mais uma mancha, né? Sem dúvida. Dentre os principais valores que nós transmitimos, nós utilizamos histórias reais, pessoais, normalmente de crianças ou de jovens, que lá na época tinham mais ou menos a idade dos jovens que nos visitam. Criamos essa empatia e transmitimos esses valores de respeito, tolerância, superação, reconstrução, igualdade, o que nós falamos, a ideia de se fortalecer princípios utilizando dessas histórias. Ô Carlos, uma pergunta pessoal. Ver essas marcas, essas cicatrizes, claro, tem-se o interesse de ensinar com a dor para não se fazer de novo. Mas não corre-se o risco de lá beliscar a ferida e despertar o revanchismo? Existe um sobrevivente do Holocausto, ele já faleceu há alguns anos, o nome dele era Simon Wiesenthal. Ele dedicou toda a vida dele a contar a sua história nos Estados Unidos, em Israel, já esteve no Brasil e escreveu vários livros, dava várias palestras. Um dos livros mais famosos dele chama-se Justiça Não é Vingança. O que ele diz? O que praticamente ele diz? Que uma coisa é justiça, né? A outra seria vingança. Para os sobreviventes do Holocausto, a grande vingança, a grande revanche em relação a tudo aquilo que eles passaram, foi naquele momento, e é para aqueles que ainda estão vivos, mostrarem seus filhos e seus netos. Quando termina o Holocausto, a grande vingança da maioria dos sobreviventes, por incrível que pareça, pasmem, foi ter filhos. Quer dizer, sobrevivi, estou colocando uma nova... Exatamente. Então, a manutenção da geração. A manutenção da sua identidade, do seu povo. Essas pessoas se espalharam pelo mundo, muitas reconstruíram suas vidas no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho, gente, alguns depoimentos de sobreviventes, né? Mas antes vamos colocar algumas fotos que muitas delas estão no museu e também fotos de alguns artigos que são objeto de exposição, né? No museu, é isso, Carlos? Exatamente. Coloca lá as fotos lá pra gente. Essa é uma carta, né? Um documento que ele deve contar a história de pessoas sobreviventes, é isso? Esse é um documento que nós temos lá, nos foi doado o original, que autoriza um judeu na Alemanha a, em determinado momento, privado de todos os direitos, por ele ter sido um herói de guerra na Primeira Guerra Mundial e ter lutado pela Alemanha, ele recebeu uma regalia que foi a permissão para andar em transportes públicos. Olha, então, dizendo que o judeu, o nome dele, Emil Weinhausen, poderia andar de bonde do transporte público. Era uma verdadeira carta de alforria. Olha, a perseguição em relação a essas pessoas, ela foi sistemática. Mas foi transcendental, né? Ela permeou países. Exatamente. E sabemos de relato de judeus que tiveram que modificar, inclusive, o seu sobrenome para poder sobreviver, não é isso? Sem dúvida. Eu vou pedir para voltar... Volta lá um pouquinho lá, Fábio, por favor.
A foto anterior? Aí. Esse é um documento de uma moça chamada Sala Reis, coincidentemente minha avó materna, Olha. sobrevivente do Holocausto. Eu doei esse documento também ao museu. Esse é o documento de entrada dela no Brasil. Você chegou a conhecê-la? Conheci, ela faleceu, eu tinha cerca de 13 anos. Ah, já pôde então conhecer, conviver com a sua avó. Exatamente. Que bacana. Esse documento consta a nacionalidade apátrida. Essas pessoas perderam toda a sua... Qual que era a nacionalidade dela, o país onde ela nasceu? Ela nasceu na Polônia, mas para os refugiados judeus, sobreviventes, libertados em campos de concentração, ela foi libertada num campo de concentração nazista na Alemanha. Ela perdeu a sua identidade nacional. Os documentos que foram emitidos a partir disso constam a nacionalidade apátrida. Apátrida. Ok. Próxima foto. Esta é uma cédula que pertenceu a um jovem chamado Hans Chatzes e que é preso. Ele vai para um campo de concentração nazista e ele acaba, em determinado momento, fugindo desse campo e consegue chegar até a Rússia. Essa é uma nota que ele utilizou durante a fuga, na compra de alimentos e de armas, durante o caminho até a Rússia. Toda a família dele foi exterminada e ele reconstruiu sua vida aqui em Curitiba. Ele já faleceu há muitos anos e os filhos estão aqui. Esta foto aí, Carlos. Essa foto ela foi tirada num gueto de uma cidade. Não? São crianças no gueto de Lodz. Uma daquelas crianças mais Lembrando alta... que gueto era um campo de extermínio. Os guetos eram bairros estabelecidos pelos nazistas, em que as pessoas eram evacuadas, esses bairros eram fechados e todos os judeus da cidade, da região, eram confinados ali. Para nós entendermos, vamos pensar assim, de repente, se houvesse algo assim em Curitiba, nós escolheríamos determinado bairro da cidade e quem de repente o gestor local não gostasse, era confinado. Você que tem a pele cor-de-rosa ou azul, vai viver naquele cantinho ali, cercado por cercas de arame e vai viver das rações que nós jogarmos lá. Seria mais ou menos isso, Carlos? Além disso, a questão do trabalho era muito importante. A Alemanha estava em guerra, era necessário utilizar a mão de obra e nada melhor do que uma mão de obra escrava para se trabalhar. Então tiravam-se esses judeus de dentro desses guetos para fazer trabalhos relacionados à própria estrutura do gueto e à máquina de guerra da Alemanha, para trabalhar em fábricas, em obras, trabalhos de 12, 13, 15 horas por dia que a pessoa não tinha condição de sobreviver e os que não sobreviviam eram simplesmente substituídos. E as máquinas de extermínio? Onde é que entraram como que entraram nessa questão? Durante a Segunda Guerra Mundial, após a invasão da Alemanha à União Soviética, começou uma etapa do Holocausto que nós chamamos de uma etapa de extermínio sistemático. No início, o extermínio dessas pessoas era feito... Só fazendo uma pausa para as pessoas entenderem. Se pergunta, mas por que o judeu estava dentro da Alemanha? E a Alemanha declarou verdadeira guerra e extermínio ao povo judeu que lá morava. Porque eles eram judeus alemães. 100% alemães, não é a isso? identidade alemã. Eles não eram de outro lugar, muitos deles nasceram ali na Alemanha. Só que de origem judaica. O pai, o avô, o bisavô, e a mesma coisa acontecia na França, a mesma coisa acontecia na Inglaterra, na Áustria. Uma pergunta que se faz, por que Hitler decidiu colocar como seu inimigo número 1, naquele momento, o povo judeu que vivia lá, que eram alemães, porém descendentes de judeu? Uma coisa que a gente precisa esclarecer é que nada da ideologia racista do partido nazista, ela foi, em termos ideológicos, inventado pelo Hitler ou por aquelas pessoas naquele momento. A história de perseguição em relação aos judeus ela é muito antiga. Sim, claro. Os judeus já foram acusados de diversas coisas, desde terem matado Jesus até de serem ricos, donos de banco, donos de Hollywood, donos de rede de televisão, de dominação do mundo, de raças inferiores, enfim.
A Alemanha vivia um período de crise muito grande após a Primeira Guerra Mundial e tanto Hitler quanto seus comparsas de partido acreditavam em ideias que tinham sido difundidas no século anterior de superioridade de raças, nós chamamos de eugenia, melhoramentos genéticos, higiene racial. E os judeus foram considerados também culpados pela situação, pela crise, pela humilhação que a Alemanha vivia no pós-Primeira Guerra Mundial, sendo que esses judeus eram alemães como quaisquer outros e sofreram as mesmas consequências do fim da Primeira Guerra Mundial. Muito bem, aí eles foram confinados dentro da própria Alemanha, nos guetos, e viveram lá em situação precária. Aí na sequência, quando precisava-se de mão de obra escrava, ia-se até aquela região da Alemanha, o gueto, e pensavam os que tivessem em melhores condições de saúde. Normalmente esses guetos eram instalados em locais onde a Alemanha havia já invadido em ocasião da Segunda Guerra Mundial, principalmente na Polônia, no leste europeu. Okay. O número de judeus na Polônia era quase 10 vezes maior do que o número de judeus na Alemanha. Os guetos ficavam não só na Alemanha, mas também muitos deles na Polônia. No que hoje, na antiga União Soviética, hoje a Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia. E a partir de determinado momento, quando esse extermínio, que no primeiro momento era feito através de fuzilamentos, chegou-se à necessidade de se pensar numa forma mais rápida, mais barata, que matasse o maior número de pessoas no menor tempo possível. Foram inventadas então as câmaras de gás. As câmaras, que foi o verdadeiro extermínio da raça. Exatamente, foi uma tentativa de extermínio generalizado. Vamos ver alguns vídeos ali de depoimento de sobreviventes que puderam passar pela história, né, e poder contar o que sentiram. Roda lá pra gente. Mandaram descer. Aí escolheram o pessoal, os com criança, os idosos, os que já estavam bem. Aqueles mandaram lá do esquerdo, e os que podiam ainda trabalhar, que não podiam eliminar todo mundo de uma vez, então mandaram lá do direito, daí nós trabalhava. Ela deixava sempre um prato de sopa embaixo do meu colchão quando chega, escondida. Ela já conseguia dormir no quarto como cozinheira, como ajudante de cozinha. Graças a ela que estou viva, porque eu não tinha mais interesse. A gente via montanhas e montanhas de cadáveres, um em cima do outro. Era muito difícil, não sei, acho que porque não tinha chegado a minha hora que eu sobrevivi. Bom, essa pessoa que estava falando ali no vídeo, era, né, Carlos, aqui de Curitiba? Quem era essa senhora ali? Dona Inda, ela reconstruiu sua vida aqui em Curitiba, já faleceu há alguns anos, deixou aqui sua filha, netas, hoje existem bisnetas dela. É muito importante nós entendermos a necessidade de resgatar essas histórias. O museu tem um projeto para resgatar histórias, como é o único museu no Brasil sobre o tema, resgatar histórias de pessoas como a Dona Inda e que aqui reconstruíram suas vidas e contá-las. O mais importante é a possibilidade de contá-las às próximas gerações. Eu não sei, acho que tem mais uma foto ali, Bruno, antes de soltar o vídeo. A foto onde mostra ali
o mapa do museu. Como é que é o formato do museu por dentro, para quem for até lá conhecer, Carlos? Como é que é a disposição? O que as pessoas vão encontrar, além de algum material, alguns documentos, né? Aí nós temos ali um painel, né? Isso. Que conta em ordem cronológica o Holocausto. Alguns acontecimentos de antes, durante e depois do Holocausto. Para que as pessoas possam entender a saga do povo judeu, é isso? Exatamente. O museu ele é bastante interativo, Mário. Telas, botões, computadores. É necessário que hoje em dia um museu possa ser interativo. As salas são escuras, são recortadas, existe um ambiente que foi criado para passar essas histórias. Para cada sala uma trilha sonora, para cada sala objetos ali selecionados. É importante destacar que hoje em dia, pelo crescimento do museu, o museu se tornou uma referência não só no Brasil, na América Latina, sobre memória do Holocausto. O nosso acervo cresceu muito e ele ainda cresce. O que é possível ver no museu é uma parte muito pequena desse acervo e outras partes nós mostramos em exposições nossas que já foram mostradas em vários lugares do Brasil. Carlos, quais são os dias que está aberto à comunidade? Como é que faz para visitar? É com hora marcada? Como é que funciona? As visitações são todas gratuitas, mas é necessário se fazer um agendamento antes da visita. Perfeito. Em função do tamanho do espaço. Nós funcionamos segundas, terças e quartas de manhã e de tarde, sextas de manhã e domingos pela manhã. O agendamento deve ser feito pelo site www.museudoholocausto.org.br. Não tem nada igual no Brasil. Não existe nenhum outro espaço. É um motivo de orgulho aqui para Curitiba, aqui para o Paraná. Visitas guiadas são feitas aos domingos pela manhã para qualquer pessoa. Durante a semana as visitas são exclusivas para escolas. Desde julho desse ano já estamos com lotação máxima para escolas até o mês de dezembro. Perfeito. Carlos, obrigado, viu? Carlos Reis, diretor do Museu Holocausto, obrigado pela sua vinda. E vamos encerrar esse bloco com mais um depoimento de um sobrevivente do Holocausto. Aí na sequência já voltamos com mais programa toda tarde. No dia que estourou a guerra foi um rebuliço, medo e muito exército, muitas sirenes de bombardeios, já estavam bombardeando, a gente já ficou com muito medo. Eram barracos já com 300 moças trabalhando, pegado a uma fábrica de fiação movida a carvão, e lá já tinha lugares esperando por nós, as beliches, sempre numa cama pequena, duas. Eu com a minha amiga Mariana recebemos uma, mas tinha uma cozinha no campo que as moças, inclusive eu tinha lá uma cozinheira, uma moça muito decente, ela viu o meu estado, porque eu fiquei muito doente no fim da guerra, e ela me deixava num lugarzinho uma panela com sopa, ela se chamava Hanya Tafet. Ela me salvava mesmo, realmente me deixava comida, porque eu fiquei muito doente, com febre muito alta e não se sabia do que.